A partir de agora você vai assistir Escola Bíblica Online da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu, situada na Rua Dr. Fernando Osório, 1475. Pastor Presidente Eduardo Torres. Não desconecte e aprenda um pouco mais da Palavra de Deus. Escola Bíblica Online da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes, é com grande alegria que nós estamos aqui nesta noite para levar até você a palavra de Deus e queremos desejar a você, nesta noite, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E vamos, no dia de hoje, estarmos estudando uma porção da palavra do Senhor. Esta iniciativa de levarmos a palavra de Deus, o estudo da escola bíblica dominical, que seria aos domingos, mas nós estaremos fazendo, devido ao isolamento, às restrições, aos decretos, nós estamos então transmitindo esta live para levar até você o estudo desta lição tão importante, cujo o trimestre que nós estamos estudando é a raça humana, origem, queda e redenção. Estudo dentro da teologia, que estuda a antropologia teológica, o estudo, a doutrina do homem. E também o assunto de hoje que nós estaremos estudando dentro deste trimestre, a última lição deste trimestre, o título da nossa lição, O Novo Homem em Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando uma porção de algumas doutrinas que nós encontramos dentro da teologia, dentro da soteriologia, dentro do estudo teológico sistemático da palavra de Deus. E também está comigo aqui hoje nosso irmão Marcos, diácono da igreja, também professor da escola bíblica dominical. O nosso irmão também, ele ensina a classe dos jovens e também na classe dos adultos. Então hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos fazer esta aula um pouco diferente do que nós estamos acostumados na igreja, na escola bíblica normal. Nós vamos fazer um bate-papo, um bate-papo, irmão Marcos, nós combinamos assim, vamos estar abordando os tópicos e vamos estar falando então sobre esta doutrina tão importante para nós, que é o novo homem em Cristo Jesus. Eu vou fazer a leitura do texto áureo da nossa escola bíblica, que se encontra em Efésios no capítulo 4 e no versículo 13, que nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica, se você que está em casa deseja acompanhar juntamente conosco, nós encontramos Evangelho segundo São João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 16. E logo na sequência nós vamos estar abordando então estas doutrinas dentro desta lição. O versículo 1 do capítulo 3 de João nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Até aqui a leitura do texto bíblico, e eu quero fazer uma oração juntamente com você neste momento, para que o Senhor venha nos abençoar e falarmos e transmitirmos a você a palavra do Senhor. Então, onde você está, na sua casa, no seu lar, nos ouvindo, se for possível, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nós nesta hora, Senhor, queremos te adorar, te bendizer e exaltar, reconhecendo que o Senhor é Deus no céu, Deus na terra, e que a tua glória, Senhor, enche o céu, enche a terra, enche o universo, pois o Senhor é Deus onipotente, onisciente, onipresente. E aqui estamos, ó Pai, nesta noite com o objetivo de transmitir a tua palavra, o ensinamento da tua palavra concernente ao novo nascimento, a justificação e a santificação do homem, aleluia, através da obra redentora de Cristo na cruz. Que o teu Espírito Santo venha nesta hora iluminar, aleluia, a nossa mente, abrir o nosso entendimento para podermos entender, compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme já foi falado, então este programa é um programa, uma transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede na rua Fernando Osório 1475, cujo pastor-presidente é o pastor Eduardo Torres de Souza, e também a sua esposa, irmã Andréia. Deus abençoe os nossos pastores, um abraço aos nossos irmãos. Também está comigo aqui o irmão Marcos, diácono da igreja, que nós vamos estar então abordando estes tópicos, cujo objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor, irmão Daniel. Estamos felizes transmitindo, está com saudade da escola bíblica. E é um assunto muito interessante, fechando o trimestre, esse trimestre que o pastor Claudio Honor, foi o primeiro trimestre de 2019, que é a raça humana, origem, queda e redenção. Estudamos a origem do homem, depois a queda, a separação lá em Gênesis 3, e agora estamos terminando com a redenção através do sacrifício de Cristo, que é o novo homem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, neste primeiro tópico, nós vamos estar abordando, irmão Marcos, a questão, a doutrina fundamental para o ser humano, para a raça humana, que trata sobre o novo nascimento, do homem, quando ele aceita a Jesus, o novo nascimento do homem. Então nós vimos que na leitura bíblica que nós fizemos agora recentemente, nós vimos ali a pessoa de Nicodemos, um homem que aproximou-se de Jesus, e nós vimos que o Senhor diz para ele que necessário era ele nascer de novo. Então, como que nós podemos, irmão Marcos, transmitir aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes e aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical esta doutrina tão importante? O interessante do texto que João nos traz é que Nicodemos, ele era um fariseu, mas não era somente um fariseu, mas era o principal dos fariseus. Ele era o príncipe dos judeus, diz a palavra de Deus. E naquela época tinha por volta de 6.000 fariseus, e eles eram quem guardavam a lei, aquelas 613 ordenanças, eles seguiam à risca, mas Jesus tem o maior confronto dele exatamente com esses religiosos. E quando ele chega, talvez ele guardando todos os mandamentos, esforçando pela sua vontade para Jesus, vem de noite, se tornando ali um discípulo oculto, talvez por medo dos demais fariseus, e ele pergunta para Jesus, que necessário é nascer de novo. E ele não entende o que é esse nascimento. Será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe?
Mas na nossa lição fala que esse novo nascimento é um nascimento que vem de Deus, é um novo Éden. Quando o homem pecou, lá em Gênesis 3, ele se separou de Deus. Quando ele caiu em pecado, ele foi separado de Deus, foi separado da comunhão com o próximo. E quando nascemos de novo de Deus, diz a lição que ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Voltamos uma comunhão plena com Deus, uma comunhão plena com o Espírito Santo. E esse nascimento não é da nossa vontade, mas é somente operada pelo Espírito Santo. É verdade, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né, que quando isso nós vamos abordar também na santificação, que está lá em Coríntios, né, na sua segunda carta, Paulo dizendo que as coisas velhas, a pessoa quando aceita Jesus, né, quando crê em Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, né, um novo ser, uma nova pessoa. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E o que nos chama a atenção aqui, que essa doutrina, né, irmão Marcos, que fala sobre o novo nascimento, também conhecido como regeneração, é ser gerado de novo, né? E também um termo muito usado no meio evangélico pelos cristãos, o termo conversão, né? Conversão, ou seja, o ser humano ele estava indo com direção à condenação eterna, né? Condenação eterna, sem salvação, condenado ao inferno. Mas nós vimos que quando ele tem um encontro com Jesus, ele faz esta conversão, né? Ele estava de costas para Deus, mas através do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, conforme diz a palavra do Senhor, nós vimos que o homem ele se volta para Deus, então ele passa a ser, né, um novo ser, uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós vimos que Nicodemos, conforme o irmão colocou, ele não entendeu isso. E muitas pessoas hoje também, na nossa atualidade, nos nossos dias, não conseguem entender. Por quê? Porque elas não possuem o Espírito Santo, né? Nós vimos que o ser humano ele está dividido em homem natural, espiritual e carnal. E o homem natural é todo aquele que ainda não teve um encontro com Deus, que não teve uma experiência com Jesus, que não passou pelo processo do novo nascimento. Então ele não tem em si a presença do Espírito Santo. Porque o cristão, quando ele aceita Jesus, ele já passa a ser guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Não tem mais. Ele passa agora a ter a mente de Cristo, né? Renovando o nosso entendimento com as coisas espirituais. Então nós vimos, conforme o irmão Marcos, né, citou, que isso não é uma vontade nossa, né, mas é uma vontade de Deus. Por quê? Porque nós não temos mérito para isso, né? A vontade do homem é pecar, é transgredir os mandamentos do Senhor. Não é assim, irmão Marcos? Isso. Uma grande diferença é dizer que nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores. E a segunda afirmação que diz nós pecamos porque nós somos pecadores. Quando o homem caiu, quando o homem se separou de Deus lá em Gênesis, nós nos tornamos pecadores. E na conversão, como diz o irmão Daniel, é de 180 graus. Ele estava indo para uma direção, agora ele vai para outra direção. Quando Jesus vai até a casa de Zaqueu não simplesmente parou de roubar, mas ele se propôs a devolver o que havia roubado. E também diz a Bíblia que aquele que rouba, agora não roube mais, antes trabalhe. Então não é simplesmente você deixar uma prática, mas fazer o contrário do que estava fazendo antes. Essa é a verdadeira conversão. É verdade, muito bem colocado, irmão Marcos, né, essa questão. Então, às vezes nós confundimos, né, o que é realmente o nascer de novo. E nós vimos aqui que Jesus também menciona algo para Nicodemos, que ele diz que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então Jesus também diz que ele precisa nascer da água e do Espírito. E às vezes muitas pessoas, isso aqui é importante nós salientarmos, porque nós temos pouco tempo, nós temos 1 hora para transmitirmos este ensinamento, mas nós vimos que muitas pessoas confundem o novo nascimento com o batismo em águas. E nós vimos que Jesus ele cita, né, que é necessário nascer da água e do Espírito. Mas quando ele diz nascer da água, ele está falando do batismo, mas não que o batismo salve, mas sim o que o batismo representa. Mas ele menciona a água porque a água, quando nós olhamos para a água, ela nos dá a ideia de purificação, de limpeza, né? De lavagem, né? De lavar. Ninguém vai lavar roupa
né, numa água suja. Ninguém vai lavar a louça numa água suja, vai continuar sujo. Então Jesus fala sobre o nascer da água, porque a água tem este exemplo de limpar, né, de purificar, de tornar limpo. Então nós vimos que assim também, né, o batismo em águas, ele é uma ordenança dada por Jesus. E nós vimos que muitas pessoas às vezes dizem assim, eu quero me batizar para ir para o céu. Não, nós podemos entender pela palavra de Deus que o batismo, se ele não for, não passar pelo o cristão, a pessoa que descer as águas do batismo, ele não passar pelo arrependimento, né, pela conversão, de nada adianta o batismo, né? Então nós vimos que duas ordenanças o Senhor deixou para a igreja, o batismo em águas e a Santa Ceia. Então nós vimos que o batismo em águas tem um significado muito grande, porque algumas pessoas se baseiam, por exemplo, ali em Marcos, né, 16 e 16, que diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus não diz que será condenado quem não for batizado, e sim quem não crer. Então nós temos um exemplo básico disso, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz arrependeu-se dos seus pecados, né? Ele disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, pelos nossos atos, pelas nossas ações, por aquilo que nós praticamos. Agora este que aí está, que era Jesus, se referindo a Jesus, ele nenhum mal fez. E daí ele faz uma petição, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vimos aí o arrependimento. Ele arrependeu-se dos seus atos e foi salvo, foi para o céu sem passar pelo batismo. O batismo não tem em si um poder místico. Muitas pessoas pensam, às vezes acham que agora sou batizado, sou salvo, mas não é apenas uma confissão pública da tua fé. No momento que você é batizado, está simbolizando o que já aconteceu. Teu velho homem morreu, você foi regenerado, já o novo homem já é gerado por Cristo em você, e naquele momento você está entrando na família de Deus, está entrando no corpo da igreja. E é simplesmente um simbolismo daquilo que já aconteceu espiritualmente. Então, como diz o irmão Daniel, não tem necessidade, como o ladrão da cruz, não deu tempo dele se batizar, mas aquele que é salvo, ele almeja ser batizado, almeja passar por esse rito que Jesus deixou em sua ordenança. A pessoa tendo a oportunidade de descer as águas do batismo, ela deve de fazer, né? Deve de fazer, conforme nós entendemos pela palavra do Senhor, né, irmão Marcos? Então nós vimos que o batismo, ele tem um significado muito grande. Por quê? Porque representa ali que morremos para o mundo, né? Fomos sepultados e ressuscitamos para Cristo. Nascemos uma nova criatura. Daí então este exemplo, esta referência bíblica, né, que ilustra muito bem a ideia do novo nascimento. Então nós vimos o nascer da água, a ideia de limpeza, purificação, de lavagem, né, da nossa alma, dos nossos pecados. E o que chama a atenção é que a regeneração e o novo nascimento, irmão Marcos, ele ocorre uma única vez, né? Quando a pessoa aceita Jesus, ela é reconciliada com o Pai. É um ato instantâneo, né? Feita através do Espírito Santo na vida do ser humano, né? Do homem, da mulher, do jovem, do idoso, que aceita Jesus, que reconhece que ele é um pecador. E isso é obra do Espírito Santo, que somente o Espírito Santo pode operar na vida do homem. Porque nós vimos que a palavra do Senhor vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que é necessário nós nascermos da água e do Espírito, né? Palavra maravilhosa, creemos que estamos conseguindo transmitir para os irmãos, ter um entendimento deste novo nascimento, né? Que não é vontade do homem, conforme o Marcos já mencionou, só para nós encerrarmos aqui este tópico e já estarmos ouvindo na sequência um louvor para darmos um intervalo até nós passarmos para o próximo tópico, que será a justificação. Então nós vimos aqui que o novo nascimento não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus para reconciliar o homem, né? Nascidos de Deus, nascidos da água e nascidos do Espírito, através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então nós vimos que o novo nascimento é uma nova criatura, é uma nova vida. Conforme já falamos, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É uma conversão, uma volta de 180 graus, né? Antes indo ao contrário de Deus, agora voltando-se para Deus. Então nós vamos ouvir agora um louvor e logo a seguir nós já vamos estar entrando em uma outra doutrina bastante importante também, que é a justificação
do homem. Depois de mais um dia de milagres, Jesus desce a Cafarnaum para descansar. Uma grande multidão o aguardava, em sua casa o esperavam para ouvir Jesus falar. As palavras de Jesus impactavam, como flechas penetravam nos corações. E aquela multidão o apertava, e muitos até choravam à espera de um milagre. Quando de repente 4 homens de fé se aproximam, trazendo um paralítico deitado em sua cama para ser curado. Tentaram entrar pela porta, mas não deu. Foram na janela, a multidão interrompeu. Quem sabe o paralítico disse: está tudo acabado. Quando um dos 4 homens gritou: vamos subir pelo telhado. Foi a fé que moveu os corações dos 4 homens. Onde existe fé, o mal não consome a esperança de um coração. Foi a fé que levou os 4 homens ao sacrifício e desceram seu amigo onde estava Cristo, e foi curado na mesma hora. De repente alguém então gritou: tem milagres nessa casa. Quando Jesus está na casa tem milagres. Quando Jesus está na casa tem unção. Quando Jesus está na casa tem poder. O mudo fala, o surdo ouve, o cego vê. Quando Jesus está na casa não falta alegria. A cura acontece, Deus faz maravilhas. Quando Jesus está na casa as portas se abrem. Vim aqui pra te dizer que tem milagres nessa casa. Muito bem, então nós vamos prosseguindo para o próximo tópico, que fala sobre a justificação do novo homem. Então nós vimos que o novo homem ele nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado, né? Então, por isso o homem precisa, né, de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Eu quero fazer uma leitura juntamente com você, que está em Romanos, no capítulo 5, e versículo 1 e 2, que nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmão Marcos, o que nós poderíamos destacar dentro desta doutrina da justificação do novo homem? Da justificação, irmão Daniel, nós vimos que quando nós nascemos de novo, somos justificados. E ser justificado é um termo jurídico da época, que era considerar a pessoa sem culpa. É como, sei lá, e ficar no lugar de alguém, pagar a dívida de alguém, é você alguém ter um escravo, você ir lá e pagar o valor e resgatar essa pessoa. Essa pessoa estava justificada, estava livre da condenação, estava livre do poder de quem ela era escravo. E a Bíblia nos deixa clara que a justificação também não é obra humana. Assim como o novo nascimento é obra do Espírito Santo, a justificação também não é por nossas obras. Aí nós
entramos no livro de Tiago, que fala muito de obras, mas as obras é o efeito de quem já é um novo homem, de quem já é salvo. Esse pratica boas obras. Não é que você pratique boas obras que você será salvo. Como fala aqui na revista, a inutilidade da justiça humana. Que fala também em Isaías 64:6, que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Não é que o homem em pecado não faça boas obras, não tenha boas ações, e às vezes tem, e são muitas vezes até exemplares, mas se não está em Cristo, se não é pela fé, se essas obras não são unicamente para a glória de Deus, essas obras estão contaminadas pelo pecado. E não podem ser chegadas diante de Deus como mérito. O mérito da justificação é somente através de Jesus Cristo e a sua obra na cruz. É verdade. Nós vimos que Efésios, fala exatamente sobre isso. Efésios, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós vimos, conforme o irmão Marcos já colocou, e podemos aqui complementar para o nosso raciocínio, para entendermos melhor, nós vimos que no arrependimento do homem, quando ele reconhece que é um pecador que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, ele passa então pelo novo nascimento. Nesse novo nascimento, o Espírito Santo coloca dentro do homem algo que é chamado fé. Fé. E automaticamente ele passa a ser adotado por Deus como filho, e sendo justificado, onde entra a doutrina da justificação, onde é justificado. Então nós vimos que o homem, ele não tem condições de chegar diante de Deus e dizer que ele é justo. Por quê? Porque ele é falho, ele é pecador, ele tem os seus erros e já vem de uma natureza pecaminosa, da herança do pecado de Adão, Mas nós vamos ver que no primeiro Adão, como nós, como semente, descendentes do primeiro Adão, que pecou lá no jardim, nós erramos, nós pecamos. Mas a semelhança do segundo Adão, do último Adão que representa Jesus, nós podemos ser perfeitos e podemos ser justos, irmão Marcos? Assim que nós podemos entender e compreender essa palavra aqui, essa doutrina bíblica. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós precisamos realizar sim as boas obras, mas nós realizamos as boas obras não para sermos salvos, mas sim porque somos salvos, porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos realizar sim as boas obras, mas não que somente as obras vá nos justificar. É necessário nós crermos no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Tiago 2,16 diz assim, mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa fé sem as obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, a fé é evidenciada pelas obras. Nós não estamos chegando diante de Deus por os méritos das obras, porque se eu tenho uma dívida com outro homem, uma outra pessoa, eu posso pagar essa dívida, porque nós estamos no mesmo nível. E quando nós temos uma dívida com Deus, que é impagável, só o próprio Deus teve que encarnar e pagar essa dívida. O próprio Deus pagando para Deus uma dívida desse tamanho. Por isso que Deus não é injusto quando condena pessoas ao inferno, uma condenação eterna. Porque tem um exemplo que eu gosto muito de se nós estivermos andando na rua, eu e vejo o irmão Daniel vindo e eu tiro um sapato e jogo nele. Isso juridicamente não vai acontecer nada. Mas se você estiver diante de um presidente da República, diante do Donald Trump dos Estados Unidos, e você joga um sapato dele, você terá sérias consequências, porque não é o seu ato, mas contra quem você fez. E por isso, quando nós pensamos em quem não crê em Jesus, quem não é justificado, quem não nasce de novo, condenado a uma eternidade sem Deus, uma eternidade no inferno, muitas das pessoas dizem, mas é injusto, porque é uma eternidade por poucos anos que a pessoa pecou, por poucos anos de erro. Mas a condenação não é pelo tempo que o crime é cometido, e sim contra quem e como o crime foi cometido. E nós estamos cometendo um crime contra um Deus que é eterno, contra um Deus que é santo, contra um Deus que é criador de todas as coisas. Por isso que o pecado é tão terrível, por isso que o novo nascimento é uma obra tão grande que Deus faz por nós, e a justificação uma obra maior ainda, porque nós podemos chegar diante de Deus e Deus olhar para nós e nos tornar justos. Mesmo que nós tivemos errado a vida toda, mesmo que nós tivemos pecado, fazendo as piores coisas, no momento que a gente crê em Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É verdade, o sacrifício
de Cristo, através do seu sangue, né, nos torna propícios a entrarmos na eternidade e desfrutarmos esta eternidade com Deus. Nós vimos que o Antigo Testamento ele é a sombra das coisas futuras que viriam a acontecer, né, e tudo veio se cumprir na pessoa de Cristo. Um dos exemplos que nós poderíamos usar é a arca, né, da aliança. Ela tinha dentro dela alguns elementos, né? Nós vamos ver dentro da arca ali tinha as tábuas da lei, tinha o maná, né, que alimentou o povo, e tinha também a vara de Arão que floresceu. Então, quando Deus olhava dos céus para dentro da arca, ele enxergava ali a transgressão do povo, o pecado do povo, as faltas, as falhas, as murmurações do povo, a rebeldia do povo. Então isso despertava a ira de Deus para trazer a ira de Deus, fazer justiça sobre o povo de Israel. Porém, quando a tampa que fechava esta arca, né, chamada propiciatório, quando era imolado um animal inocente e espargido o sangue daquele animal sobre aquela tampa, Deus, olhando do céu, não via mais ali os pecados, as falhas, os erros, as transgressões do povo, né? Mas o sangue cobria os pecados deste povo. E aí então aplacava-se a ira de Deus, né? E nós vimos então que assim era satisfeito esta exigência de Deus. E nós vimos que da mesma forma Cristo cumpriu, né? E a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, da mesma forma é válida para os nossos dias de hoje, assim como a arca, o propiciatório, o sangue do animal imolado naquele tempo servia para o povo judeu, porque através do sangue de Cristo nós somos justificados, né? Então nós vimos que Deus, olhando para o homem, ele vai ver os seus pecados, vai ver os seus erros, vai ver as suas falhas, vai ver as suas transgressões, a sua iniquidade, né? E a ira de Deus para com o homem é de destruí-lo, de aniquilá-lo, de trazer juízo, né? De condenação, se ele não se arrepender. Porém, quando o homem se arrepende, reconhece que é um pecador e olha para o sacrifício de Cristo, reconhece que o sangue que ele verteu na cruz, né, tem poder para perdoar pecados, e ele se torna uma nova criatura. Então nós vemos que através desta obra, deste sangue vertido, nós somos, Deus olha para o sacrifício que o Filho, né, como o irmão colocou, que Deus realizou na cruz, pagou o preço para o próprio Deus, para que assim nós pudéssemos nos tornar justos diante de Deus, né? Justificação, aquela chamamos de imputação de pecados, quando nosso pecado foi colocado sobre Cristo e a justiça de Cristo colocado sobre nós. Por isso foi tão terrível a crucificação, tanto como a morte. Mas quando nós vimos Jesus lá no Getsemane orando e dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, a gente pensa que estava pensando na cruz, estava pensando no sofrimento físico que ele teria. Mas nós vimos os demais apóstolos que morreram muitos de forma muito mais cruéis que o próprio Cristo, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. E durante a história da igreja também, mas ele se referia que ele beberia assim o cálice da ira de Deus, como falam alguns teólogos, que ali na cruz ele experimentaria o que ele nunca experimentou. Ele sendo santo, ele experimentaria o peso do pecado, da igreja dele que estaria sobre ele. E ali na cruz ele pagou até a última gota, não restando mais condenação nenhuma sobre nós, e Deus podendo imputar a justiça dele sobre a gente hoje. Glória a Deus por isso, né? Por esta obra realizada pelo Senhor na cruz, por amor a nós, conforme nós vimos que Ele mesmo se deu, se ofereceu em nosso lugar, pagando o preço de sangue para a nossa redenção. Nós vamos ouvir mais um louvor na sequência, e logo após nós vamos estar já abordando o último tópico, que é a santificação do novo homem. Mais que a abelha ama a flor, eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te
mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, amo a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Vamos dando continuidade então aqui no assunto da nossa escola bíblica. O terceiro tópico e último, então nós vamos abordar sobre a santificação. E como base no texto, eu quero ler aqui Levíticos 20 e 26, que diz: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E também em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 até o 17, a palavra do Senhor diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, para nós começarmos o fechamento deste tópico, nós podemos destacar que santificação, ser santo, é ser separado, é ser diferente, é não fazer parte das coisas que o mundo faz parte, não praticar das coisas que o mundo pratica. Ou seja, é nós nos separarmos do mal, né, irmão Marcos? E isto não é uma obra também realizada pelo homem, mas sim pela terceira pessoa da Trindade, né, que é o Espírito Santo. O próprio nome já diz, Espírito Santo. Ele nos faz, né, nos ajuda, nos auxilia, conforme já mencionamos, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que com o decorrer do tempo nós vamos ver que estas doutrinas que nós estamos estudando, o novo nascimento, a fé, a adoção, a fé e a adoção que nós não mencionamos aqui, não aprofundamos, mas o novo nascimento, a fé, a adoção, a justificação e o novo nascimento, quando o homem se arrepende, são todos eles instantâneos, todos eles num momento só, né? Então nós vimos que a santificação, ela se difere um pouquinho delas, porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós nos convertemos, nós nos tornamos santos, mas não perfeitos, né, irmão Marcos? A salvação, ela ocorre, como diz o irmão Daniel, através do Espírito Santo em 3 tempos: a justificação no passado, na santificação no presente e na glorificação no futuro. Lá na justificação, no passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos ainda sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. E quando, bem disse o irmão Daniel, quando nós nos convertemos, quando somos salvos, nós somos posicionalmente colocados como santos. Não perfeitos, mas santos. Paulo escreveu, acho que foi 3 cartas à igreja de Corinto, nós temos 2, que era uma igreja extremamente problemática, uma igreja que havia dons, mas que não havia ordem no culto, é uma igreja onde já havia separação, onde havia brigas, onde os membros estavam se processando, onde o filho estava dormindo com a madrasta. Acontecia coisas terríveis na igreja, mas quando Paulo escreve a ele se identifica, apóstolo Paulo,
não pela vontade de homens, pela vontade de Deus, aos santos, aos santificados, ou chamados para serem santos que estão em Corinto. Então, não é quando nós nos convertemos, somos automaticamente tidos como santos diante de Deus, diferente dos nossos amigos católicos, que apenas alguns são considerados santos. Aqueles que o Papa lá faz aferição, que fez algum milagre, alguma coisa, eles são considerados santos. Biblicamente, nós, pela palavra de Deus, após a conversão, a obra de Cristo, como falamos antes, é imputada sobre nós, a justiça de Cristo, e nós somos já considerados santos. Aí a santificação agora é um processo que deve ser buscado, como dizem Hebreus, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, e é um processo. E isso também é uma marca, é uma evidência da nossa salvação. Às vezes nós olhamos, não, nós temos que nos santificar para sermos salvos. Mas se nós colocarmos a santificação como uma obra para ser salvo, nós podemos dizer que Paulo estava errado em Efésios, quando disse que não é por nossas obras, mas é pela graça. Mas quando nós somos salvos, a nossa tendência é nos santificar. A nossa tendência é ir melhorando a cada dia. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, que já faleceu, que é um grande teólogo da Assembleia de Deus, ele diz assim: a cada final de ano eu paro e olho para trás e vejo se esse ano eu fui melhor que o ano anterior. A cada dia ele para, se olha no espelho e diz: hoje eu fui melhor que ontem. E isso é o Espírito Santo operando na gente, a santificação. Glória a Deus. Então nós vimos que a santificação também não é da vontade do homem, mas sim é obra de Deus, é obra do Espírito Santo em nós. Então nós vamos ver que a santificação, ela é separação do mundo e consagração para Deus. E o que nos chama a atenção na lição aqui, abordado pelo autor, de que o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nós nos tornamos com o Senhor Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo, ele até nos orienta: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo na fé, nós vamos ver que nós vamos paulatinamente, cada dia, nos tornando mais iguais e semelhantes a Cristo. Claro que enquanto nós vivemos nesta vida, nesta terra, neste corpo mortal, nesta matéria, nós vamos ver que nós nunca vamos chegar ao nível de perfeição, porque está em nós a natureza pecaminosa. Então, o ser santo é ser separado e ser consagrado para Deus. Então nós vamos ver que ser santo não é eliminar o pecado da nossa vida, mas sim nós subjugarmos, o pecado na nossa vida. Por isso que a palavra diz: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Antes eu tinha prazer em praticar o pecado. Hoje nós pecamos não porque eu tenho vontade de pecar, mas porque às vezes nós erramos, nós falhamos, nós somos humanos, porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. E o próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu acabo praticando. Então, às vezes nós temos algumas falhas, alguns erros, alguns pecados, algumas transgressões, mas nós temos também, na pessoa de Jesus, um sumo sacerdote ao qual nós podemos chegar com inteira certeza de fé e confiança de que ele é fiel e justo para nos perdoar. E o que é importante, que a palavra do Senhor nos orienta a dizer que o Senhor não lança em rosto os nossos pecados, as nossas transgressões, mas Ele os lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Se nós, eu e o irmão Marcos, tivermos uma briga, uma contenda, uma discussão, ficar um pouco chateado um com o outro, a gente até vai se perdoar. Mas quando nós tivermos uma outra discussão, eu vou jogar na cara do Marcos o que ele me falou, ou ele vai jogar no meu rosto. Com Jesus não. Não que ele se esqueceu, que apagou da mente de Deus o passado, não, mas ele não lança em rosto os nossos pecados. Então a cada dia nós passamos a ser santos e mais iguais a Cristo. Isto é a santificação. Nós vimos que a santificação não é tão simplesmente eliminar o pecado da nossa vida, mas nós não vivemos mais no pecado, mas agora nós vivemos debaixo da graça para o Senhor. O pecado não é mais planejado, não é mais, porque é apenas um acidente de percurso. João também nos diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, porque nós continuamos pecando, mas nós não temos mais o prazer no pecado.
quando você peca, quando você erra, te traz uma profunda tristeza. Aquilo é o Espírito Santo nos incomodando. Leva a pessoa a arrependimento. Arrependimento e se arrepender daquilo que fez. Às vezes tem remorso. O remorso é pela consequência do que aconteceu. O arrependimento é pelo ato. E diz no final da lição que nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. E eu vi uma frase muito boa que diz assim, ninguém terá eternamente prazer naquilo que não temos prazer hoje. Se nosso prazer hoje não é de nos santificar, não é de sermos santos, como vamos viver eternamente sendo santos? Se o nosso prazer hoje não é estarmos na igreja louvando a Deus, não é estarmos aprendendo mais de Deus, como é que vamos passar a eternidade toda louvando a Deus? Como vai consistir a vida eterna, que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, se nós não temos hoje esse prazer de conhecer a cada dia a Cristo? É verdade. Então nós podemos destacar também, irmão Marcos, que a santificação, ou ser santo, ou a doutrina da santificação, não é o cristão ou a pessoa ela ser perfeita, né? Viver um perfeccionismo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nos dias de Jesus, nós podemos olhar que os escribas e os fariseus eram os homens mais perfeitos daquela época, que talvez viviam, as pessoas olhavam para eles, as suas vestes, a sua forma de se conduzir, de se postar, as suas orações, a sua dedicação. A Bíblia diz que até mesmo no seu dízimo, eles davam o dízimo do cominho, do coentro, e eram todos muito regrados, tudo muito certinho. Mas também nós vamos ver que as mais severas repreensões Jesus fez aos escribas e aos fariseus. Então nós podemos ver que a santificação não é um perfeccionismo. Então nós vimos que a cada dia que nós vivemos para Deus, no Senhor, em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, nós vamos ver que nós não praticamos mais as obras da carne, mas o Espírito Santo começa a produzir em nós os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Então nós vimos que a maioria das pessoas às vezes entendem e olham para as pessoas pela sua aparência, mas nós podemos ver que o verdadeiro nascimento, a verdadeira filiação divina, e a verdadeira santificação, ela não começa pelo exterior, ela começa no interior do coração do homem. E a maioria das pessoas olha para uma pessoa como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, ou como santo, pela sua aparência, pela sua forma, às vezes, do seu cabelo, da sua vestimenta, mas as suas obras não condizem com o seu exterior. Então nós vamos ver que a regeneração, a transformação, a santificação, ela começa no coração do homem, no interior do homem, e se reflete no seu exterior. Ou seja, as suas obras que ele praticava anteriormente, ele não pratica mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele mentia, agora ele não mente mais. Se ele pedia emprestado, ele vai pagar, vai devolver. Se ele brigava, não vai brigar mais. Ainda que às vezes a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E isso às vezes nós, na nossa natureza humana, nós às vezes não conseguimos vencer, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, a nos santificarmos a cada dia e vencermos a carne, porque o próprio Senhor Jesus diz que o Espírito na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca, Então o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então quando erramos, quando falhamos, nós temos a quem recorrer, que é Jesus. E algumas batalhas nós acabamos perdendo, e a Bíblia é clara em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento também, os heróis da fé foram homens falhos. Em nenhum momento a Bíblia esconde ou cria, e esse é um dos grandes argumentos porque a Bíblia é realmente a palavra de Deus inspirada, porque se alguém fosse escrever um livro, ele colocaria homens perfeitos, ele esconderia os erros daqueles homens, mas a Bíblia é clara, ela fala lá de Salomão, o homem mais sábio, mas acabou se envolvendo com mulheres e caindo. Ele fala de Abraão, fala de Jacó, fala de Isaac, fala de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e fala de todos os pecados que ele cometeu. Não eram super-homens, não eram homens perfeitos, então não vai ser nós hoje. E às vezes nós gostamos de passar essa imagem de às vezes de perfeitos que não têm pecado, de super-homens. Mas Tiago fala que a gente tem que confessar a Deus os nossos pecados para sermos perdoados e confessar uns aos outros para ser curado.
Então, a Bíblia nos deixa claro que a gente vai errar, e é nesse momento que nós temos que confessar a Deus e temos a certeza que seremos perdoados e que teremos irmãos de confiança, quem podemos abrir o coração, quem podemos falar, para que Deus venha nos curar também e prosseguir nesse caminho de santificação até a volta dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 4 e versículo 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E lá em Efésios, no capítulo 4 e versículo 13, o apóstolo Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, vejamos bem, um dia nós vamos ser semelhantes ao Senhor. Enquanto estivermos nesta vida, nesta terra, nós temos que procurar viver em santificação, né? Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra do Senhor diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, de andar. E o que nos chama a atenção, um exemplo bem prático para nós ilustrarmos aqui, já estarmos encerrando, que as pessoas possam ver que nós somos servos de Deus na nossa maneira de andar, não tão somente na nossa forma de se vestir, mas na nossa forma de falar, nas palavras que saem da nossa boca, nas nossas obras, nas nossas atitudes e ações e no nosso andar. Porque a sunamita, quando olhava para o profeta Eliseu quando ele passava, ela disse para o seu esposo: eis que eu vejo que aquele ali é um santo homem de Deus. Ou seja, vivia uma santidade. E nós vamos ver que há um perigo muito grande nós medirmos a santidade ou a vida espiritual de uma pessoa pela sua aparência, pelo tanto que ela glorifica, pelo tanto de língua estranha que ela fala, né? Por tanto que ela grita nos cultos, na mensagem. Às vezes, nossa, que homem espiritual, que santo homem de Deus, que santa mulher de Deus. Não é pelo tanto de profecia que às vezes ela profetiza, né? Então nós vimos que isso tudo são dons, mas o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele é conhecido pela intimidade que ele tem com Deus, e não pelos seus dons, mas sim pelas suas obras e pelos seus frutos, pois o próprio Senhor Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Os dons não são evidências da salvação. Por isso, naquele dia, diz a Bíblia, que muitos vão dizer: mas nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos maravilhas, falamos em outras línguas. E o que Jesus vai responder? Que eu não vos conheço, nunca vos conheci, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, a santificação, a salvação, a justificação, ela é expressa através das nossas obras, através do fruto do Espírito, que o próprio Espírito Santo opera em nós. Glória a Deus. Eu creio que foi bastante proveitoso esta transmissão, e pena que nós temos pouco tempo, né? Porque são doutrinas fundamentais dentro da soteriologia, dentro da salvação, do estudo da salvação do homem, mas deu para nós esclarecermos aqui um pouco. E se você desejar participar conosco das escolas bíblicas, todos os domingos pela manhã, às 9 horas, ali na Igreja Assembleia de Deus, na Fernando Osório 1475, às 9 horas, todos os domingos nós temos a escola bíblica para os adultos, para a classe das crianças também, e a classe dos jovens, né, irmão Marcos, nos sábados à noite. Sábados às 19 horas, antes do momento que eles têm um ensaio, tem um momento dos jovens muito abençoado depois, e antes, ali às 7 horas, nós temos a escola bíblica, que está sendo bem abençoada, com uma boa frequência. Graças a Deus. Então são todos convidados. Nós vamos estar orando, ouvindo uma parte do louvor, acho que dá tempo ainda, né, irmão Marcos? E depois o irmão Marcos vai estar fazendo uma oração no final, em nome de Jesus. Mas eu queria só destacar um detalhe importante aqui que me veio à mente agora. Eu falei sobre duas ordenanças, né? O batismo e a Santa Ceia. Então nós vimos que o novo nascimento, né, ele não é tão somente o batismo, mas sim o arrependimento, porque o sábio Salomão escreveu dizendo que todo aquele o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então nós vimos que isto é arrependimento, isto é mudança, isto é nova vida. E quando ele crê, né, no batismo, ele desce as águas do batismo para poder fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né, participar das atividades da igreja, participar da Santa Ceia. Outra coisa também que muitas pessoas confundem
é a Santa Ceia, né? Então nós vimos que a Santa Ceia é uma ordenança por Jesus, que ela é realizada para quem pode participar, de quem está em comunhão com a igreja e principalmente com Cristo, porque às vezes ela pode estar em comunhão com a igreja, mas não está com Cristo. Então há um texto lá que nós sempre costumamos ler, que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque todo aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós vimos que isto é muito sério, porque as pessoas às vezes não entendem, né, o verdadeiro e real significado do batismo em águas e do verdadeiro significado da Santa Ceia. O batismo em águas, ele simboliza, representa morte e ressurreição. Morremos para o mundo, para a prática do pecado, e ressuscitamos para Deus, para viver uma vida para Deus. E a Santa Ceia da mesma forma, né? Aleluia, é uma representação. Ali não está o corpo de Cristo, mas ele representa o corpo, né? O pão, que foi o corpo do Senhor, que foi pregado na cruz, que foi partido por nós, e o suco de uva, que representa o seu sangue vertido para a remissão dos nossos pecados. Então nós vamos ouvir mais uma parte de um louvor. Logo na sequência, o irmão Marcos vai estar fazendo uma oração por todos os irmãos, aqueles que precisam de uma bênção, de uma cura. O Senhor Jesus é poderoso para operar na tua vida. Quantas vezes eu te vi nas madrugadas chamando meu nome, e seu rosto no chão, seus olhos molhados, lágrimas que desceram em seu rosto eu vi, não esqueço jamais. Porque vi você chorando e dizendo: Jesus, eu te amo. Foram muitas as vezes que te vi assim, mas agora eu te digo: chegou sua hora. Lágrimas, filho, e te digo: não chores. A tua bênção chegou, tua hora é agora. Receba a vitória. A tua prova findou, o momento chegou. Pode sorrir agora. O teu choro acabou, o sofrimento passou. Pra você é um novo dia. O que pede te dou, tua bênção chegou. Tudo bem, então, convidar os irmãos que estão na live para nós tirarmos um momento de oração, orar a Deus agradecendo por essa aula que nós tivemos hoje. Então, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelos irmãos que estão reunidos conosco, pelo irmão Daniel que deu essa aula, o irmão Marcos que está aqui. Pai, venha abençoar grandemente cada um deles. Muito obrigado por cada irmão que esteve conectado esse tempo, que essa lição venha entrar no seu coração, venha ser guardada, que venha aplicar a cada dia na sua vida pelo teu Espírito e para a tua glória, Pai. Todos aqueles que estão precisando de bênção, Senhor, estão precisando de uma cura, que venham ser curados em nome de Jesus nesse momento, que venha nos proteger, Pai, de tudo que tem acontecido, venha proteger nosso país, venha proteger nossa cidade, que venha passar logo essa luta, Senhor, que nós possamos estar o mais breve possível reunido em igreja, reunida como comunidade, como corpo, te louvando, te adorando, e porque é assim que nós desejamos, é assim que nós amamos estar, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Marcos, por esta participação juntamente conosco, por este auxílio, irmão Marcos também, ali, o nosso técnico ali, Deus abençoe. E já estamos começaremos agora no próximo dia 1º, né, seria o início de um novo trimestre, né, do segundo trimestre de 2020, o título A Igreja Eleita, né?
Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São lições importantes. Se você, que mora aqui na cidade, no interior, é nosso convidado para participar conosco da Escola Bíblica. Não somente da Escola Bíblica, mas de todas as atividades e dos cultos, no decorrer da semana na nossa igreja. Então, queremos agradecer a Deus, conforme já falamos, um programa este transmitido da Assembleia de Deus de Canguçu, Departamento de Ensino, Escola Bíblica Dominical, onde nós temos outros professores também que nos auxiliam juntos na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos. Este trabalho tem a presidência do pastor Eduardo Torres de Souza, nosso pastor presidente. Também um abraço ao nosso pastor Aquino, vice-presidente deste campo de trabalho. Nossos demais pastores, obreiros, departamentos da Casa do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos também que participaram. Se você achou importante, interessante, compartilhe também com outras pessoas para que elas possam também assim serem edificadas. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Também quero, para encerrar aqui, que eu prometi de mandar um abraço para minha filhinha Giovana, que está assistindo em casa. Deus abençoe a Giovana e a minha esposa também, em nome de Jesus. Você assistiu Escola Bíblica Online da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu. Fiquem todos na paz do Senhor.